Shalom. Vamos dar início nessa tarde do Evangelho de Lucas, né? E lembrando que Lucas não foi apóstolo de Jesus, ele não caminhou com Jesus. Os estudos de Lucas foram de testemunhas oculares da época de Jesus, com certeza também de ensinos de Paulo, de Pedro, e dessas pessoas que ele fez um apanhado minucioso, e ele relata nesse livro, que é muito interessante, tem uma linguagem bastante clara, e você com certeza vai gostar muito. Então, assim, vamos dar início ao livro de Lucas, tá? Dos 4 evangelhos, Lucas é o que dá o relato mais completo da vida de Jesus. Teoricamente, ele é dividido em 2 partes. O evangelho, que relata a vida de Jesus, e o livro de Atos dos Apóstolos, que relata os feitos dos apóstolos. Ambos endereçados a Teófilo, que poderia ser uma pessoa pertencente à alta classe grega, ou ainda, como Teófilo significa amigo de Deus, ele poderia estar escrevendo à igreja, aos discípulos em geral. Lucas era médico, amigo de Paulo, viajou junto com Paulo em suas viagens missionárias e também era conhecido de Marcos, com quem trabalhou e esteve em Roma, quando Paulo estava preso. A gente pode ver essa referência em Filemon, no livro de Filemon, nas cartas, né, a Filemon 1:24. Paulo cita-os como colaboradores. Lucas, ao contrário de Mateus, Marcos e João, muito provavelmente não era judeu, podendo ter vindo da Antioquia, na Síria, ou de Filipos, na Grécia. Era um homem culto, dominava bem o grego, sua escrita é organizada e foi dirigida aos não-judeus. Seu evangelho é considerado o evangelho do amor e foi inspirado no evangelho de Marcos e também na fonte Q. Também usou relatos de testemunhas oculares, lembrando que ele próprio não andou com Jesus, conforme eu já falei. Seu evangelho é de inclusão. Ele mostra que Jesus veio para todos, judeus, gentios, samaritanos, homens, mulheres, incluindo as prostitutas, para os homens livres e os aprisionados, os escravos e rejeitados pela sociedade. Então todos estão dentro do propósito da salvação. Lucas mostra isso no seu evangelho. Capítulo 1 de Lucas, é o prefácio, não é? Lucas inicia dizendo a Teófilo que o seu relato tem como base o relato das testemunhas oculares, e ele diz que verificou tudo minuciosamente, ele investigou. Sua preocupação é organizar os fragmentos que tinham registro, assim como a parte oral das testemunhas. O anúncio do nascimento de João. Fala do nascimento de João Batista ao relatar o caráter de Zacarias, pai de João, né? Ele estava querendo dizer que, apesar dele não ter filhos, era um homem íntegro diante de Deus. Naquela época, o não ter filhos era um sinal de desagrado a Deus, de Deus. E Zacarias estava exercendo o sacerdócio de Deus e, pela ordem da sua turma, serviam no templo 2 semanas por ano. E naquele ano, Zacarias foi escolhido para entrar no Santo dos Santos, para queimar incenso. Eles entravam com uma corda amarrada na perna, com um sino. Caso tivessem pecados, eram fulminados. E nesse dia, o anjo aparece para Zacarias e diz que ele vai ser pai. Sua mulher Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. E o nome do filho seria João. O anjo já declarou o nome do filho. João poderia ter sido nazireu, como Sansão. Por isso nunca bebia vinho, nem comeria frutos da vide, nem cortaria o cabelo, ambos dedicados a Deus. Declara que ele será cheio do Espírito Santo. O anjo declara que ele será cheio do Espírito Santo. João converteria muitos através do batismo do arrependimento. E a sua declaração, né, o anúncio que João fazia, que é chegado o reino de Deus. João veio preparar o caminho do Senhor, conforme tinha sido profetizado em Isaías 40, 3-5. Quem anuncia a vida de João é o anjo Gabriel, o mesmo anjo que aparecerá a Maria.
E de acordo com 1 Tessalonicenses 4,16, soará a trombeta para a segunda vinda de Jesus. Por não ter acreditado no anjo, Zacarias vai ficar mudo até o nascimento de João. Isabel, no versículo 25, invoca as palavras de Raquel, que estão lá em Gênesis 30, do 22 ao 23, sobre a vergonha de não gerar. O anúncio do nascimento de Jesus. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, o anjo Gabriel vai visitar Maria e anunciar que ela dará à luz a um filho do Altíssimo, através da descida do Espírito Santo. Também o anjo anuncia que Isabel, apesar de ser estéril, concebeu e está grávida de 6 meses e declara que para Deus nada é impossível. Essa palavra também tinha sido declarada para Sara em Gênesis 18, do 13 ao 14, você pode verificar. Grave isso no seu coração. Para Deus nada é impossível. Anote, coloque num lugar visível para que você possa sempre acessar, para que possa entrar no seu coração. E você declarar várias vezes ao dia, para Deus nada é impossível. Quando você estiver vivendo momentos de dúvida, momentos de medo, lembre-se dessa palavra, para Deus nada é impossível. E Maria se rende à vontade de Deus. Podemos observar a riqueza de detalhes e a clareza com que Lucas relata a história, fazendo desnecessárias maiores informações, porque o evangelho dele é muito claro. Maria visita Isabel. Provavelmente ela não sabia da gravidez da prima, lembrando que tudo era distante e todo deslocamento era feito a pé. Até chegar a informação, às vezes levava dias, meses, né? Então era tudo muito difícil. Ao chegar na casa de Isabel e saudar a prima, João salta dentro do ventre de Isabel e ela fala umas palavras pelo Espírito. O Cântico de Maria, conhecido como Magnificar, é tirado do Cântico de Ana, de 1 Samuel 2, do 1 ao 10. Você verifica lá que você vai ver a semelhança. Que teve também uma gravidez de milagres e muitas outras frases se encontram no livro de Salmos. Lembrando que Maria era judia e seu cântico é de adoração a Deus, e ela fica com Isabel durante 3 meses. Não sabemos se ela espera o nascimento de João. O nascimento de João Batista. No versículo 24, é declarado que Isabel se ocultou. Provavelmente ninguém sabia da sua gravidez. E quando João nasceu, foi um alvoroço. No 8º dia, foram ao templo apresentar João para cumprir a lei, que é o ato da circuncisão, e também é quando o menino recebe o nome. Muitas pessoas queriam que ele se chamasse Zacarias, mas Isabel declara que ele será João. E quando é confirmado por Zacarias, ele volta a falar, e as pessoas sabiam que aquele menino, ele tinha algo especial, e era alguém muito especial. Cântico de Zacarias. Esse cântico é conhecido como Benedictus. O versículo 71, ele faz menção ao Salmo 106, capítulo 106, né? Salmo 106, versículo 10. E também Isaías faz menção a esse cântico. João foi criado no deserto. Tanto Jesus quanto João, eles passaram pelo deserto antes dos seus ministérios. Estudos apontam que João pode ter sido criado pela comunidade dos essênios, comunidade ligada aos pergaminhos do Mar Morto, encontrada em 1947, ou por outro grupo do deserto. Quando chega à fase adulta, ele dá início ao seu ministério. Então é assim, Lucas começa falando de João Batista e de Jesus. É diferente dos outros evangelhos, né? Mas é bem legal, tem bastante detalhe. Esse evangelho ele é bastante rico e muito interessante. A gente aprende muito com ele. E tem coisas que tem nesse evangelho que não tem em nenhum outro lugar na Bíblia, só aqui. Então vamos verificar, né? Até daqui a pouco.